Bom, eu quero trazer hoje uma discussão extremamente complexa na paleoantropologia, né? Sempre foi complexa e continua sendo complexa, que é a questão de quando existe no planeta algo que nós podemos chamar de humanidade, né? Ou seja, quando existe no planeta uma criatura que tem as mesmas características que nós temos, na mesma, digamos, range de expressividade dessas características em nós. O primeiro critério que se tentou usar na paleoantropologia para dizer que já existia uma coisa que a gente pudesse chamar no planeta de humano é a bipedia, né? Por quê? Porque achava-se que quando se encontrassem os primeiros bípedes, né, esses já teriam uma capacidade craniana já num tamanho diferenciado dos grandes símios, que eu chamo de monos. Né? Quando eu falo monos aqui nessa conversa, eu estou me referindo a chimpanzé, gorila e orangotango. Né? E, e, e muito mais concentradamente no chimpanzé. Né? O chimpanzé tem 450 centímetros cúbicos. Quando os primeiros bípedes, né, com esqueletos realmente informativos, do crânio para baixo, digamos assim, começaram a ser encontrados, né? Mas talvez o mais importante dele nessa visão histórica que eu estou tentando dar seja o Australopithecus afarensis, a qual, né, a Lucy pertence. Né? Quando se descobriu o Australopithecus afarensis lá nos anos 50, notou-se que a bipedia não era acompanhada de um aumento significativo no tamanho do cérebro. Né? Esses primeiros bípedes, eles tinham aí por volta de 400 centímetros cúbicos de tamanho cerebral. Né? Eles eram verdadeiros chimpanzés em pé. Né? Já agora, nos anos 2000, nós retroagimos, né, a origem da nossa linhagem evolutiva há 7 milhões de anos, né? E o Sahelanthropus tichadensis, que é esse primeiro bípede que aparece há 7 milhões de anos, né? Ele tinha uma capacidade craniana de 350 centímetros cúbicos de cérebro. Né? Ou seja, a gente percebeu que não dava para usar a bipedia como critério de humanidade, porque esses primeiros bípedes, como eu disse, eram verdadeiros chimpanzés em pé. Um outro critério que foi usado, que também foi usado durante muito tempo, seria que humanidade poderia ser definida a fabricação e uso de ferramentas. Né? Isso foi muito. Essa coisa pegou já anos, já entra aí nos anos 80 essa proposição de que o uso, né, a fabricação e o uso de ferramentas seria uma coisa estritamente e que, portanto, poderia ser utilizado como critério para o humano. Né? Só para vocês terem uma ideia, a lascada mais antiga que nós conhecemos, e aí por volta de 2,6 milhões de anos. Tem umas novas descobertas lá no Quênia, que pode retroagir isso para 3,3 milhões de anos, mas eu prefiro ser conservador e usar essa datação de 2,6 milhões de anos. Eram ferramentas muito simples. O cara pegava uma pedra, uma outra pedra mais dura, né, batia nessa pedra, que a gente chama de núcleo, tirava as lascas importantes, usava, usava essas lascas para ir lá na carniça e cortar os tendões, os nacos de carne que ainda estavam lá nessas carniças.
Muito bem, então durante muito tempo, né, usou-se esse critério de uso de ferramenta como critério para dizer, não, nós temos uma humanidade na Terra, né, desde que a gente começou, desde quando um hominíneo começou a fabricar e usar ferramenta, né? Esse negócio foi para o beleléu nos anos 60. Nos anos 60, quando a Jane Goodall foi estudar comportamento de chimpanzé, filmou pés, pegando galhos, tirando as folhas, pescar cupim, né, enfiava lá dentro do cupinzeiro, os cupins subiam nas folhas, e comia comia esses cupins. Quando ela mostrou isso para o Ted Olmsted, né, que fez as descobertas talvez mais espetaculares já feitas na evolução humana, na garganta do pai, no final dos anos 70, início no final dos anos 50, início dos anos 60, o Nick olhou para ele e disse: "Olha, ou a gente redefine o que é ferramenta, ou a gente redefine o que é humanidade". Então foi uma surpresa muito grande mostrar que um mono era capaz, não ferramenta de pedra, o André não lasca pedra para fazer ferramentas, mas ele pega lá o galinho, tira as folhas e pesca, né, utiliza e depois ele joga essa varetinha fora, né. Então a partir daí ficou claro e depois, uma série de estudos mais recentes, mostrou-se que, por exemplo, até o corvo usa varetinha para poder pegar lavas nos troncos de árvore. Então ficou claro, então, que a questão da fabricação e uso de ferramenta, né, era uma e não era um atributo especificamente humano, né. Mais recentemente, por exemplo, aqui no Brasil, foi mostrado que o macaco prégula na Serra da Capivara, né, ele, assim como os chimpanzés, eles usam uma pedra como suporte, de bigorna, colocam ali uma semente dura, pega uma outra pedra e quebra essa semente, ou enfim, ou o fruto duro, né, e tira a parte comestível da semente, né. Mas eles não fazem ferramenta de pedra lascada, né. De qualquer maneira, é o seguinte, então o critério fabricação e o uso de ferramenta também não dá mais para ser usado como critério, para definir humanidade. Um outro critério que também, foi muito, digamos assim, usado, né, na nossa área, é que talvez então a gente pudesse definir humanidade como, o a como acervos de comportamento não geneticamente transmissível, ou seja, transmissão extragenética de comportamento, né. Ou seja, eh, aprendizado, né. Ou seja, no nosso caso, a maior parte dos nossos comportamentos, né, eh eh, a maior parte dos nossos comportamentos são aprendidos, né, ao passo que nos animais, até recentemente, achava-se que isso era uma exclusividade humana. Digamos assim, transmitidos geneticamente, que são os conhecidos como instintos, né. Esse critério de usar aprendizado social, de comportamentos aprendidos, também caiu por terra, porque nós notamos que, também os chimpanzés, né, também os chimpanzés, eles têm vários comportamentos que são aprendidos, os jovens prestando atenção no que os mais velhos estão fazendo. Não há um processo pedagógico, dizer: "Ah, vem aqui, fica aqui do meu ladinho, que eu vou te ensinar como é que faz tal coisa". Não tem processo pedagógico, mas existe a observação, né. Então muitos comportamentos que você vê hoje nos monos,
eles são aprendidos no processo de socialização, principalmente com a mãe e o pai, né. Nós mais recentemente, ainda não tão recentemente, mas enfim, mais recentemente foi visto que canto dos pássaros, por exemplo, que o filhote, na verdade, ele tem lá um acervo básico de cantos, né, mas que ele só, consegue alcançar toda a extensão dos cantos da espécie aprendendo com os mais velhos. Baleias também, golfinhos também. Então nós não somos a única espécie, que tem aprendizado social, né. Então esse critério, portanto, de que o que definiria a humanidade seria aprendizado de comportamentos, também foi por terra. Outro critério, que também foi muito utilizado, seria, está muito relacionado a esse que eu falei, da questão do aprendizado, seria, o tamanho do cérebro, né. Então haveria possibilidade no planeta desde que, existem desde quando passou a existir no planeta, né, um hominídeo com a nossa capacidade craniana. Ou seja, nós temos cerca de 1.350 centímetros cúbicos de cérebro. O chimpanzé tem, como eu disse, 450 centímetros cúbicos de cérebro. Essa é uma era inclusive houve um grande paleoantropólogo inglês chamado Lee Gloss Clark, né, ele disse: olha, a gente passa a ter alguma coisa humana no planeta a partir do momento que você tenha cérebros com mais de 775 centímetros cúbicos de massa encefálica. Muita gente adotou esse critério e durante muitos anos, então, se pensou, bom, ótimo, então existe no planeta, né, uma humanidade desde que exista uma criatura, desde que exista um hominídeo fóssil, né, com a nossa mesma capacidade craniana. Isso também foi pelo beleléu, porque nós sabemos que os neandertais, né, que em princípio não são propriamente humanos, né, eles tinham uma capacidade craniana maior do que a nossa, né? Então aí foi por terra também o uso do tamanho do cérebro para definir humanidade, né. O último critério, existem outros, mas esses são os principais. O último critério que também se adotou foi a questão da complexidade social, né, que nós seríamos a única espécie, ou seja, só os humanos teriam uma organização social complexa, né. Isso também mostrou-se que até a abelha tem organização social complexa e, novamente, indo para os nossos parentes mais próximos, chimpanzé e gorila, eles têm uma organização social extremamente complexa, inclusive com a diferenciação de status social, né. Os babuínos também têm uma organização social muito complexa, com castas dentro de uma mesma sociedade. Então também complexidade social deixou de poder ser usado como um critério para definir o humano. O que eu estou tentando dizer aqui é que essas coisas todas mostrou-se que, na verdade, eram diferenças de grau, mas não diferenças de tipo, né. Portanto, não dava para definir o humano com base nisso, nós tínhamos que encontrar uma característica exclusiva humana, ou seja, que não exista em extensão, em um grau, né, em outras criaturas que vivem no planeta, também não exista nos hominídeos que nos precederam, né. Aí nós entramos no último, então nós temos que procurar alguma coisa que não seja só uma diferença de grau, mas que seja uma diferença qualitativa, não quantitativa. E aí nós chegamos à conclusão que, na verdade, o único critério que é exclusivamente humano, né, é
simbolização, capacidade que a gente chama de ter comportamento simbólico. Nós somos, em princípio, a única espécie que atribui às coisas, aos fatos e à própria vida um significado, né? Tanto é que você vê o sucesso que tem as religiões, porque elas trazem para o indivíduo um significado de sua vida e um significado que não termina quando a vida acaba. Existiria um mundo pós-mortem, né? Então, assim, até tem pessoas que não conseguem conviver com a ideia de tocar uma vida sem saber que propósito tem essa vida. É muito difícil não atribuírem significado às coisas. Como diz o Geertz, que é um grande antropólogo, né? Nós somos uma verdadeira esponja de significado. Né? Tudo para nós tem significado abstrato. Né? Isso aqui, se você quiser, é só uma varetinha que ele desfolhou, enfiou lá, pescou cupim e comeu esses cupins. Isso para mim aqui é um lápis que eu ganhei da minha primeira professora lá no primário, né? E ela me disse que esse lápis me traria muito sucesso. O que eu faço? Toda vez que eu vou fazer uma prova, um exame e tal, eu levo esse lápis aqui, porque eu sei que ele vai me trazer muita sorte, né? Ou seja, esse tipo de atribuição não vê nem nos nossos parentes mais próximos. Então está claro hoje que a única qualidade que nós humanos temos e que nós não repartimos em nenhum grau com outros animais, incluindo os nossos ancestrais, é significação, é o comportamento simbólico, atribuir sentido às coisas, inclusive a coisas que não existem. Então, esse é então o que eu chamo de o último umbral que nós adotamos para poder definir a humanidade. Bem, então, nós somos criaturas iminentemente simbólicas. A pergunta que faz, portanto, se é isso que define o humano hoje, quando é que teria surgido na evolução minha, né, de significação? Porque se a gente encontrar essa capacidade de significação, né, registro arqueológico no passado, nós podemos dizer, aqui existe uma coisa que nós podemos chamar sem nenhum problema de humanidade. E isso que é o que nós temos feito freneticamente, sobretudo nas últimas 3 décadas, e mais especialmente nas últimas 2 décadas, né? Procurar avidamente no registro paleoantropológico e arqueológico evidências de que existiam ali criaturas com capacidade de significação, né? Ou seja, criaturas que viviam suspensos numa rede de significado. Voltando um pouco a falar sobre significado, né? Por exemplo, o que é a depressão? A depressão nada mais é do que um esgotamento de significado. E se o fulano não se tratar, ele acaba se matando. Né? Para vocês terem uma ideia de como a questão do significado é importantíssima na nossa espécie. Voltando, então, né, passamos a essa procura frenética por evidências no registro arqueológico, na escala dos milhões de anos, né, evidências de que já havia ali criaturas que tinham essa capacidade de simbolização.
Eu vou chamar isso, para não ficar repetindo, eu vou chamar de comportamento simbólico. Muito bem. Aí eu vou ter que fazer um parênteses, né, para falar um pouco de um período na pré-história que nós chamamos de Paleolítico Superior. Né? Esse Paleolítico Superior, ele mostra uma explosão. Antes, eu acho, de falar do Paleolítico Superior, eu queria falar um pouco mais sobre esses elementos no registro. O que no registro arqueológico poderia nos sugerir, né, de que aquele hominídeo tinha capacidade de significação? Basicamente, você tem dois tipos de vestígios arqueológicos que podem te indicar isso. Né? Primeiro, algum vestígio de estética e arte. Né? Esse seria um dos indicadores. E o outro indicador seria a existência de sepultamentos ritualizados. Né? Então, não tem jeito, nós só temos esses indicadores lá para trás, arqueologicamente evidenciados, para dizer, não, aqui você tem uma... Se eu encontrar um vestígio de arte, um vestígio de interesse estético, ou se eu encontrar um sepultamento ritualizado, isso significa que essas criaturas tinham um comportamento simbólico. Muito bem. Até recentemente, predominava na literatura, não tão recentemente assim, mas foi um modelo que sobreviveu aí quase 2 décadas, né? Um modelo do que se chama de a Revolução Criativa do Paleolítico Superior. Tá? O que é essa Revolução Criativa do Paleolítico Superior? Muito bem. Quando você examina o registro arqueológico europeu, né, a partir de 45 mil anos para cá, e compara com o registro arqueológico de 45 mil anos para trás, existe uma grande diferença. Né? Existe uma explosão de criatividade em todos os setores da vida desses nossos ancestrais. Né? Para vocês terem uma ideia, no período anterior, que a gente chama de Paleolítico Médio, né, você tinha lá um acervo na caixa de ferramenta até 45 mil anos, basicamente estava reduzido a um kit de 20 ferramentas de pedra lascada. No Paleolítico Superior, o número de ferramentas especializadas aumenta para 100. Okay? Se você analisa o registro do Paleolítico Médio, você não tem uso de dente, chifre e osso como matéria-prima para fazer objetos, sejam utilitários, sejam de adornamento corporal. Isso só vai acontecer de 45 mil anos para cá, principalmente na Europa. Eu falo da Europa porque é onde mais se pesquisou o Paleolítico Superior, mas você tem isso também na África, você tem isso na Ásia. Mas na Europa é onde isso ocorre com grande esplendor, e a região também foi mais escavada nesse período de tempo. Né? Uma outra coisa que você vê também no Paleolítico Superior, né, são os primeiros ornamentos, o uso de conchas, de ossos, de dentes, de chifre, transformados em adornos corporais, portanto pessoais. Né? E uma série de, todo mundo conhece, de arte rupestre, de grafismos rupestres. Por exemplo, as mais famosas são a Gruta de Chauvet, cujas pinturas têm por volta de 35, 36 mil anos, né? Altamira e Lascaux. Altamira na Espanha e Lascaux também na França. Né? Então vai surgir nesse Paleolítico Superior as primeiras manifestações
inequívocas de preocupação estética e produção artística. Também vai ocorrer no Paleolítico Superior, vai começar a ocorrer no Paleolítico Superior, aí europeu e também do Oriente Médio, né, os primeiros sepultamentos ritualizados. Então, o indivíduo, né, ele foi feito uma cova, você nota claramente na escavação que foi feita uma cova, né, o indivíduo foi colocado nessa cova em posições diversas, depende do lugar, né, e geralmente se acrescentou ali, né, ocre ou pó de hematita. Né? Imagina que você encontra o esqueleto todo vermelho por causa da hematita. E você encontra também, né, associado aos corpos, ou ao corpo, né, as ferramentas que o indivíduo usava durante a vida dele, né, e outros adornos, outros adornamentos, né, que eram usados pelo grupo. Ou seja, aí você tem, portanto, os primeiros sepultamentos que nós podemos chamar de sepultamentos ritualizados. Né? É aí que a gente tem alguma coisa, essa coisa de você colocar junto com o morto, né, os objetos que ele tinha durante a vida, mostra que você já está acreditando aí numa vida pós-mortem, onde o morto precisaria daquelas coisas que ele tinha para poder sobreviver no além-túmulo. Né? Então vocês vejam que, quando você examina o Paleolítico Superior, tanto do ponto de vista de expressão estética, artística e sepultamentos ritualizados, né, não faltam exemplos. A gente não tem dúvida, uma coisa muito certa, né? Nós vamos ver daqui a pouco, isso daqui a pouco complica, mas durante 2 décadas, basicamente, nós acreditamos que... E a outra coisa que é muito interessante é que o Homo sapiens apareceu aí por volta de 200 mil anos atrás. Mas essa revolução criativa do Paleolítico Superior teria ocorrido apenas há 50 mil anos atrás. Ou seja, por esse modelo, né, primeiro surgiu o homem anatomicamente moderno, para só então, depois, no Paleolítico Superior, surgir o homem comportamentalmente moderno. Leia-se, homem com capacidade de comportamento simbólico. Esse modelo entrou para a literatura justamente, né, com o nome de a explosão criativa do Paleolítico Superior. Né? Porque além de você ver esses objetos e esses grafismos rupestres que deixam claro que tem ali uma preocupação artística, emocional, você tem também, né, os sepultamentos. Então, esse modelo, que foi proposto pelo Richard Klein, da Universidade de Stanford, ele propôs isso no início dos anos 90, né, foi chamado de a Revolução Criativa do Paleolítico Superior. E segundo o modelo do Klein, ele dizia o seguinte: olha, ele fez essa sugestão de que há 200 mil teria surgido o homem anatomicamente moderno, e isso é verdade, as últimas descobertas têm mostrado que a nossa longevidade para trás, né, vai pelo menos até 200 mil anos, e nós, entre 200 mil anos e 50 mil anos, tínhamos o mesmo comportamento que os hominíneos arcaicos, ou seja, não tinha nenhuma capacidade de simbolização, e para ele, por volta de 50 mil anos, teria ocorrido, né, uma mutação que teria reorganizado totalmente o nosso cérebro. E aí, então, só depois dessa mutação, que teria mexido na circuitaria do cérebro, é que a gente passou a ter comportamento simbólico. Né? Então, para ele, a gente jamais encontraria qualquer vestígio ou indicador
de vida simbólica com mais de 50 mil anos. Muito bem, esse modelo ele resistiu na literatura praticamente quase que 2 décadas, né? E fazia todo sentido do mundo, tudo parecia se encaixar perfeitamente. A única coisa que ficava para explicar é esse gap que existiria entre o surgimento da nossa espécie e o surgimento do comportamento simbólico. Mas ele explicava isso, justamente sugerindo que teria sido essa mutação que teria levado a uma reorganização completa da nossa circuitaria neural. Esse modelo, portanto, fez muito sucesso. Eu fui um grande defensor desse modelo aqui na América Latina, né? Até que começaram a pipocar umas coisas, né? E começaram a questionar esse modelo da revolução criativa do Paleolítico Superior. Porque, como eu disse, essa visão do Klein é muito eurocêntrica, ou seja, ele usa basicamente essa explosão de coisas que ocorrem na Europa para sugerir ou para apoiar o modelo dele. O problema é que assim, muito pouco foi escavado na África, por exemplo, do Paleolítico Médio e também do Paleolítico Superior. Então a gente conhecia muito pouca coisa dessa faixa, vamos dizer assim, entre os 200 mil anos que aparece o Homo sapiens até 50, 45, 40 mil anos. E aí alguns colegas começaram a escavar umas grutas, umas cavernas lá na África do Sul, né? Muitas delas inclusive voltadas para o mar. E um sítio especificamente, não é o único, mas é um sítio muito importante chamado Blombos, né? Começou a mostrar umas coisas muito esquisitas, né? Começaram a aparecer, por exemplo, tabletas, né? Tabletes de ocre, de hematita, né? Com decoração, né? Incisões fazendo, fazendo com que aquele tablete se tornasse decorado de alguma forma. Foram encontradas também conchas perfuradas, né? E por análise microscópica se evidenciou que foram perfuradas para ser usadas num colar, né? No início, essas evidências lá do sítio de Blombos chegava aí por volta de 70 mil anos, né? Mas isso já começou a ajudar a questionar o modelo do Klein, porque ali você estava encontrando também sinalizações de comportamento simbólico por volta de 70, 80 mil anos. As pesquisas em Blombos continuam até hoje, né? E hoje você tem vestígios ali de arte e de adornamento pessoal datados em pelo menos 130 mil anos, né? Então nós sabemos que, diferentemente do modelo que foi preconizado pelo Klein e que sobreviveu majestaticamente, né, durante 2 décadas, né, esses encontros em Blombos, isso ocorre também em outras cavernas ali no sul da África, mas eu estou me concentrando em Blombos porque é ali que a giripoca pia, né? Então, quando surgiram essas evidências, opa! Então, essa história de que nós só temos comportamento simbólico a partir de 50 mil anos e que quando ele surge você tem uma revolução, uma alta criatividade em todos os setores da vida, não bate com isso. Porque lá em Blombos você não vê isso, você não tem arte rupestre, você não tem
esculturas elaboradas que você tem no Paleolítico Superior, você não tem instrumentos musicais que você tem no Paleolítico Superior, mas você tem claramente ali, né, uma preocupação com estética e com adornamento pessoal. E isso é comportamento simbólico, né? Quando eu coloco um adorno, um colar no meu peito, isso é para dizer para os outros, olha, isso aqui sou eu, né? Isso me diferencia de você que usa um outro tipo de adornamento, né? E às vezes até como um marcador de etnicidade, né? O meu grupo tem esse tipo de adornamento, né? E o outro grupo que vive do outro lado da montanha tem um outro tipo de adornamento pessoal, né? Então, o registro de Blombos é muito rico e deixa claro que ali você tem claramente evidências de comportamento simbólico, mas você não vê aquela explosão criativa que você tem na Europa. Nisso o Klein está coberto de razão. Mas, e agora nós temos em Blombos, no mesmo sítio, né, conchas perfuradas e bloquinhos de hematita decorados e tal, que retroagem a 130 mil anos, né? Então, hoje ninguém mais aceita essa história de que a capacidade simbólica de simbolização que ela tenha surgido apenas há 45, 50 mil anos. Nós sabemos que isso já ocorria lá na África, aí pelo menos há 130 mil anos, né? E aí o gap entra entre o humano anatomicamente moderno e o humano comportamentalmente moderno diminui, né? Já que o homem anatomicamente moderno, ele surgiu, como eu já disse várias vezes, por volta de 200 mil anos, né? E os vestígios mais antigos encontrados em Blombos, né? que, que mostra também comportamento simbólico, chega aí a 130 mil, né? Mas ainda existe aí um gap de 70 mil anos, né? Então talvez dê para salvar parte do dá para salvar parte do modelo do Klein, né? Só dizendo o seguinte, olha, apareceu a capacidade de expressão simbólica surgiu há 130 mil anos, mas por alguma razão, né, quando isso chegou na Europa, por razões que a gente não tem a menor ideia de qual seria, né, houve essa grande explosão que nós chamamos, que o Klein chamou de explosão ou revolução criativa do Paleolítico Superior, né? Agora, alguns autores têm dito o seguinte, tá bom, você tem essas evidências lá no sul da África, mas elas são truncadas por níveis com ferramentas do Paleolítico Médio, né? E elas só voltam a aparecer na África justamente aí por volta de 50 a 45 mil anos. Então, alguns autores acham que pode ter sido lá um grupo que desenvolveu essa capacidade de simbolização, mas que isso não prosperou, que isso só prosperou a partir aí de 50 mil anos. De qualquer maneira, né, mudou muito o cenário, principalmente porque o modelo do Klein era um modelo muito, muito redondo, né? Tudo fazia todo o sentido do mundo, né? E então hoje nós sabemos que não. Agora, pode ter sido uma coisa que surgiu, foi truncada, né, e depois reaparece no Paleolítico Superior, mas nós só vamos saber disso quando houver mais escavações na África, digamos aí nos últimos 100 mil anos, né? Tem uma coisa que complica isso, é que nesse período a África sofre uma desertificação muito grande, né? E os grupos humanos, é claro, sumiram. E então é muito difícil achar sítios arqueológicos aí nessa temporalidade
entre 100 mil anos, 130 mil anos e 50 mil anos atrás. Pode ser que quando a gente escave mais na África, a gente também perceba que lá também houve uma explosão de criatividade. Muito bem. Então, nós podemos dizer hoje, se nós usarmos esse critério, né, da arte, do adornamento pessoal, da preocupação com a estética, nós podemos dizer que então existe humanidade no planeta há pelo menos 130 mil anos. Volto a enfatizar. Ótimo, 130 mil anos, mas nós não podemos nos esquecer que, do ponto de vista anatômico, nós já existimos desde 200 mil anos. Talvez esse gap vai ser preenchido novamente quando novas pesquisas forem realizadas na África nesse período, mas a gente, na minha área, você tem que trabalhar com o que você tem. E o que nós temos, né, inquestionavelmente, é um comportamento simbólico aí, apenas a partir de 130 mil anos. Uma discussão em paralelo a essa discussão aí dos sítios do sul da África, que sempre percolou que percolou o modelo da explosão criativa do campo superior é o seguinte: bom, e os neandertais? Né? Os neandertais, como eu disse, tinham um cérebro maior que a gente. Então, nada mais justo do que você imaginar que os neandertais também tinham comportamento simbólico. E que, portanto, e aí seria o teste, a pergunta de $1 milhão, né? Se os neandertais tiveram um comportamento simbólico, então isso significa que, então, comportamento simbólico, você tem duas saídas. Ou que comportamento simbólico não é mais o critério para definir a humanidade, mas eu acho muito difícil a gente achar outro, porque, como eu mostrei, a gente foi usando critérios que foram caindo, né, um a um, e até agora nada questiona o critério do comportamento simbólico, mas o fato é que a grande pergunta era se os neandertais tinham um comportamento simbólico. Né? Bom, durante muitas décadas, não se admitiu que os neandertais tivessem comportamento simbólico. Né? Porque se eles tiveram, né, como eu disse, ou a gente arruma um outro critério para definir a humanidade, ou então a gente vai ter que estender o critério de humanidade, de humano, para os neandertais. Muito bem. Até muito recentemente, a gente de fato não tinha nenhum tipo de evidência de comportamento simbólico entre os neandertais e, portanto, a existência deles não ameaçava a nossa humanidade, vamos dizer assim. Nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, começaram a pipocar alguns exemplos muito tímidos de que talvez os neandertais tivessem comportamento simbólico. Por exemplo, começou a se encontrar em vários sítios ocupados por neandertais, né, fragmentos de hematita ou de pó de hematita. Então, alguns autores dizem, tá vendo e tal, os neandertais também usavam esse tipo de coisa para fazer pintura corporal, papapá, tá. O problema é que ocre, ou pó de hematita, é usado por grupos caçadores-coletores atuais e por sociedades tribais por uma série de utilidades, por uma série de coisas utilitárias. Alguns usam para tomar, para ajudar na digestão,
outros usam o pó de hematita para curar ferida, outros usam para tratar peles, outros usam para simplesmente como inseticida, né? Então, durante alguns anos, né, você tinha a presença desse ocre em alguns sítios neandertais. E como eu disse, embora muita gente tenha afoitamente dito que, tá vendo? Se tinha então ocre, portanto eles pintavam o corpo e, portanto, eles tinham um comportamento simbólico, né? Mas, como eu disse, eu não acho, eu e muita gente acha que a mera existência de pigmento de ocre nos sítios seja o suficiente para dizer que eles tinham um comportamento simbólico. Mas nos últimos 5 anos começaram a aparecer umas coisas muito interessantes, tanto na Península Ibérica, quanto, também a Península Ibérica, mas em Gibraltar. Né? Na Península Ibérica, o homem moderno chegou na Europa aí por volta entre 40 e 45 mil anos. Né? Começou-se a encontrar alguns tipos de arte rupestre com mais de 45 mil anos, né? Principalmente na Cantábria e lá no Rochedo de Gibraltar. Né? Então já existe, por exemplo, um sítio na Cantábria chamado La Paciega, e você tem um painel lá todo pintado, né? E que foi datado em 69 mil anos. Né? Há 69 mil anos não tinha Homo sapiens na região. Então, os autores concluem que aquilo só pode ter sido feito por neandertais. Existem também uns outros sítios onde você tem isso. Existem alguns sítios onde há evidências de que os neandertais usavam penas. Aí já automaticamente se diz, eles usavam essas penas para adornamento pessoal. Eles podem ter usado essas penas simplesmente para formar um tipo de colchão para o conforto na hora de dormir nas cavernas. Então, existe essa evidência de que eles usaram penas para alguns para fazer adornamento pessoal. Né? Existe um sítio na Croácia chamado Víndia. Né? Em Víndia você tem também algumas garras de águia que têm marcas de corte, né? Que alguns autores acham que fazia também parte de um colar ou de alguma coisa assim. E isso está datado em 130 mil anos, quando só tinha neandertais na região. Então nós estamos hoje num dilema muito grande. Como eu disse, agora, por exemplo, esses casos de arte rupestre entre os neandertais, que foram datados com mais de 45 mil anos, e que, portanto, não poderia ter sido feito pelo Homo sapiens, essas datações são feitas em cima de calcita. O que acontece é o seguinte: você vai lá, faz a sua arte, né? ou pintando, ou então esculpindo, que a gente chama de petrógrafo. Mas como isso ocorre em paredões calcários, né, por causa da chuva, às vezes forma uma calcita que vai caindo, que vai escorrendo sobre o paredão. E aí passa por cima do grafismo rupestre com o qual você trabalha. Então, alguns autores dizem assim, olha, se essa calcita ela cobre os vestígios de arte parietal, se eu datar essa calcita, eu tenho uma idade mínima para esses vestígios, para esses grafismos. E quase todos os grafismos atribuídos aos neandertais foram datados dessa forma. O problema é que tem que ter muito cuidado. Eu tive uma extensa experiência com isso, de datar calcita em Lagoa Santa,
você tem que ter muito cuidado, porque essa calcita que vai escorrendo pelo paredão, né, ela pode incorporar grãos de argila. E isso afeta profundamente a datação da calcita por urânio e tório, né? A outra coisa é que pode haver, que a água está caindo e está também lixiviando aquela calcita, né? E parece que há uma lixiviação, há maior lixiviação de urânio do que de tório. Então você pode simplesmente estar fabricando uma idade grande demais para aquele vestígio, né? Então precisa ter cuidado, né? Agora, lá em Gibraltar, né, foi encontrado na escavação uma gruta chamada Gorham's Cave, né? Eles encontraram um jogo da velha, literalmente um jogo da velha, né? Que de acordo, esculpido no paredão, que os autores dizem que estava coberto por um nível musteriense, ou seja, desculpa, por um nível do Paleolítico Superior, né? Que é o tipo de, que é o período em que os neandertais viveram, né? Mas é um exemplo único, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu hoje estou, vamos dizer assim, 90%, 90% convencido de que os neandertais também tinham alguma capacidade de comportamento simbólico. Mas não estou 100%. Né? Porque isso impõe algumas perguntas que não são fáceis de responder. Por exemplo, os neandertais também surgem lá na Europa por volta de 200 mil anos. Né? Por que demoraram tanto para começar a ter esse comportamento simbólico? E mais ainda, por que isso ocorre quando os homens modernos, estão entrando na Europa? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa é que no caso do Homo sapiens, né, quando surge o comportamento simbólico, né, quando surge claramente as primeiras manifestações artísticas, as primeiras evidências de religiosidade, os sepultamentos ritualizados, né, isso de fato coincide, isso provoca de alguma forma uma grande explosão tecnológica, né? Isso não aconteceu com os neandertais. Então, por isso que eu digo assim, esses 10% de dúvida pessoal, né, são muito significativos. Okay? Então, nós, neste momento, como é que, em comparação ao modelo padrão, né, lá do Richard Klein, da explosão criativa do Paleolítico Superior, eu acho que uma coisa é clara, a gente já tinha capacidade de elaboração simbólica pelo menos há 130 mil anos. De fato, alguma coisa muito especial ocorre na Europa, mas nós não sabemos por quê. E 3, é possível que a gente venha ter que conceder, né, que os neandertais também tinham comportamento simbólico. Para mim, isso ainda é uma pergunta sem resposta. Estou 90% convencido de que sim, mas tenho 10% de dúvidas sobre se isso é verdade. Né? Evidentemente, como se escava muito na Europa, nesse período de transição entre 100 mil e 40, 30 mil anos atrás, né? Vamos ver se surgem mais evidências inquestionáveis
né? Porque é aquela velha história, né? Alegações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias, né? Por exemplo, nós estamos terminando de fazer uma revisão sobre tudo os supostos sepultamentos neandertais. Estamos terminando de fazer essa revisão e não há nem, primeiro, pouquíssimos exemplos de enterramento proposital e, segundo, nenhum exemplo de enterramento ritualizado. Tá? Vamos aguardar, pelo menos agora a gente está um pouco. O modelo lá do Klein foi importantíssimo, acho que a gente aprendeu muita coisa com o modelo dele, né? De fato, as perguntas que a gente se faz hoje são muito mais complexas do que aquelas que a gente fazia há 20 anos atrás, mas isso só será solucionado com muita pesquisa, principalmente na Europa e na África. Era basicamente isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido de alguma utilidade para quem estiver escutando. Consegue me ouvir, professor? Espera aí, só um momento. Vou parar a gravação.